Você sabia que existem direitos que as pessoas com deficiência desconhecem? Saiba quais são, como acessá-los e o que fazer quando seus direitos forem negados. Disponível em livro e curso. Link na descrição do vídeo. Olá, muito bem-vindos a esse episódio em que eu estou com 3 advogadas referências em direito da pessoa com deficiência, da pessoa autista e direito à saúde. Então, vamos começar apresentando-as. Doutora Adriele Moura, doutora Viviane Landim e doutora Gislaene Martins. Vou começar passando a palavra para a doutora Adriele para ela falar um pouco mais sobre ela. Prazer em estar aqui, Priscila, é um prazer poder participar desse podcast, também com toda a turma que vai assistir aí posteriormente. Meu nome é Adriele Moura, para quem não me conhece, eu sou advogada, eu sou especialista em inclusão e direito da pessoa com deficiência, mas eu sempre gosto de falar que toda essa especialidade, toda essa luta que a gente vive hoje é por conta de um rapazinho que está lá no interior da Bahia, chamado Matheus Moura. Meu irmão, que é autista, foi a partir dele que tudo se iniciou na minha vida, na minha trajetória profissional. É um prazer poder aqui participando com você e com todas essas lindezas aqui, né, doutoras maravilhosas e minha amiga aqui em especial, Vivi. Doutora Viviane, pode falar. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre o autismo e sobre as pessoas com deficiência. Como eu cheguei até o autismo, né? Por que eu comecei a atuar? Assim como a Adri, eu tenho um primo que hoje tem 17 anos, que mora em São José dos Campos, e foi dali que eu comecei a estudar o autismo. O autismo, ele bate na nossa porta e a gente começa a atuar pelo propósito. É bem difícil o dia a dia de uma família autista, principalmente com um adolescente. Então, por isso que eu comecei a estudar. E também acabei caindo no direito da saúde, porque minha mãe teve um câncer de mama há muito tempo atrás, e ela teve até uma recidiva agora no passado, e por isso que eu comecei a atuar no direito das pessoas com deficiência, autismo e saúde, porque é uma demanda muito difícil, não é fácil, né? A luta é difícil a gente briga contra gigantes, grandes operadoras de planos de saúde, brigamos contra um sistema, literalmente. Então, a gente segue aí no propósito e seguimos aí firme, com o martelo no pó, do Thor no punho. Bora martelar. Doutora Gislaene. É um prazer também estar aqui e com as colegas advogadas que eu admiro tanto. E eu também foi como um propósito. Eu atuava na área trabalhista, inclusive sou pós-graduada na trabalhista, mas eu tenho meu filho, Maurício, com 19 anos, paralisia cerebral, GMFCS 5, que é o mais grave, né? E eu comecei a atuar nessa área justamente para ajudar algumas famílias que sempre me procuravam. Ah, você é advogada? Que direito meu filho tem? Nas clínicas que eu levava meu filho. E eu acabei me especializando. Sou pós-graduada também em Direito Médico e da Saúde. Agora estou finalizando a pós em Direitos da Pessoa com Deficiência. E atuo na área como um propósito. Também já tive clínicas de habilitação e reabilitação neurológica. Então, com o autismo, né, que as doutoras atuam, eu tive muito contato. Nas clínicas, nós fazíamos mais de 3.000 atendimentos mês, e a maioria, nos últimos 2, 3 anos, são pessoas com autismo. Na última pesquisa, nós temos aí que a cada 31 crianças, cada 31 bebês, um nasce com autismo, né? Então, é uma demanda que vem crescendo, e essas crianças, esses bebês, eles vão precisar de tratamento, ou de planos de saúde, ou do SUS. E é por isso que nós acabamos nos especializando, né, e buscando o direito dessas pessoas que tanto precisam. E é isso. A expectativa é enorme, né, para esse evento, para amanhã, com tantos colegas. Acho que a experiência é fantástica. Quando nós falamos de pessoas com deficiência e operadores de planos de saúde, quem está de fora, que não conhece a realidade, acha que as pessoas com deficiência estão pedindo demais. As operadoras, muitas vezes, têm um posicionamento querendo induzir quem não entende nada a acreditar nisso, que as pessoas com deficiência pedem serviços demais. E como que vocês que estão nessa linha de frente, batalhando em busca dos direitos das pessoas com deficiência, veem esses conflitos? Qual é a origem mais comum das demandas que vocês têm judicialmente? Quem começa respondendo? Bora, Adri. Vai, Adri. Vamos por ordem alfabética, né, gente? Porque aí não tem erro, né? Vou falar pra você, quando você começou com essa pergunta, Priscila, a primeira palavra que veio em minha mente foi equidade.
Então, uma coisa é a gente falar, e aí é já no ponto, porque são duas questões que você abordou aqui pertinentes. O desafio que a gente enfrenta maior e o que as pessoas acham que a gente está pedindo muito, por ter um familiar com deficiência ou se a pessoa for uma pessoa com deficiência. E, na verdade, você não está pedindo muito. Tá errado, né, o pensamento das pessoas, né, e aí a gente até tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, esse posicionamento é errado, porque como é que você explica isso? E, na verdade, a gente precisa entender que as pessoas estão num sentido de ser ignorante, de não conhecer. Quem não conhece a realidade e não vive, não consegue compreender os bastidores de uma pessoa, de uma família com deficiência. Então, só quem passa pelo processo, muitas vezes, de entender o que está acontecendo, de saber as dificuldades que a família possui, é que sabe que não consegue um acesso à saúde de qualidade, tanto pelo poder público quanto pelo privado, porque os planos muitas vezes não vão ofertar um profissional especializado. Diz que é especialista, mas quando a gente vai verificar, tem de fato a especialidade adequada, e aí já não consegue chegar nem no mínimo da especialidade, nem no mínimo do convencional. E a palavra equidade é justamente para poder a gente conseguir equalizar isso, porque a equidade você vai dar, é como se fosse um degrau, né, gente? Todo mundo que está aqui é advogada, mas talvez quem assista não é advogado e precisa entender. E eu sempre gosto de explicar de um modo mais lúdico, para conseguir compreender que é aquele degrau que a pessoa precisa. Vamos imaginar João e Ana. João é autista e a Ana não é. A Ana, ela vai conseguir alcançar todos os meios dela de saúde, educação, sem nenhum tipo de suporte, porque talvez a Ana não precise de um suporte, seja na educação, ou de um profissional com especialidade. Ela não precisa do degrau. Esse é o degrau da equidade. O João, ele vai precisar do degrau, porque ele vai precisar não de um psicólogo comum, mas de um psicólogo especializado. Ele não vai precisar de uma escola que oferte ali um professor regente apenas, mas um mediador acompanhando ele na sala de aula, porque ele tem a dificuldade educacional. Ou seja, a equidade estabelecida, no meu ponto de vista, é esse degrau. E aí é o ponto que as pessoas acham que tá pedindo demais. Não, eu estou pedindo o que? Diante das necessidades daquela pessoa, o que ela precisa para alcançar a igualdade, tanto formal e material, é justamente esse degrau da necessidade de um profissional especializado de educação. Então, hoje, para mim, as dificuldades que a gente mais enfrenta, eu até entrei na educação aqui, é só sobre saúde, mas é porque não dá para falar sobre equidade se falar só de saúde, né? Tem vários pontos aqui. Então, as maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje é estabelecer essa equidade. É deixar claro que a necessidade daquelas pessoas com deficiência que estão buscando algo, seja no judiciário ou no administrativo que seja, é porque elas precisam daquele degrau de uma especialidade, seja de um profissional apto, de uma quantidade de carga horária, de um plano terapêutico de forma individualizada, para ela alcançar a qualidade de vida, autonomia e ser inserida de fato na sociedade. Para mim, assim, esse é o ponto crucial que as pessoas não entendem, o judiciário não entende, e aí gera todo esse... E aí, como a Vivi falou, entra o sistema querendo olhar somente para o que é interessante para ele, e não para a pessoa. Inclusive, recentemente eu vi uma decisão que o juiz disse o seguinte: se eu for dar a quantidade de atendimentos, terapias que o advogado está pedindo, eu vou quebrar a operadora do plano de saúde se eu fizer isso com todos. Vocês têm demandas nesse sentido, doutora? Nossa. Eu acho que, assim, complementando o que a doutora disse, né, e pegando esse gancho também no que a doutora Priscila falou, primeiro, quem quer fazer tratamento sem precisar, gente? Quem quer ir a uma clínica? Quem quer sair da sua casa, do conforto da sua casa, ou de uma escola, ou de um lazer para fazer tratamento? Acho que é o primeiro ponto. Depois, primeiro que não somos nós, operadores do direito, nós advogados, que pedimos a quantidade. São médicos, são profissionais. E, por fim, eu acho que, assim, sendo bem breve nesse contexto, nós não estamos falando de pedir, nós não estamos falando de dar, nós estamos falando de uma relação contratual, se for planos de saúde. E se for SUS, de uma relação financiada pela sociedade, financiada, não é assistencial. Então, nós não estamos falando em dar ou receber ou pedir. Nós estamos pagando por isso, ou contratualmente, né? Ou financiando, como é financiado com os nossos impostos. E eu acho que eu já tive situações de... Meu filho, por exemplo. Meu filho tem alguns tratamentos que eu ajuizei uma ação em face de plano de saúde e já recebi comentários de: nossa, mas você tem condições de pagar, você entra com a ação para ter o tratamento do seu filho?
E eu não tenho nenhum problema em falar sim, se for necessário, contra o SUS, se não, contra planos de saúde, porque eu tenho direito, meu filho tem o direito ao tratamento, eu contratei um plano de saúde. Eu acho que os planos de saúde, antes, nós não tínhamos essa demanda tão alta, né? E aí era o comércio, era os contratos. Quando começou essa demanda crescente de pessoas buscando seus direitos, porque até pouco tempo, eu acompanho essa jornada aí há 19 anos. Até pouco tempo, não tinha esse número de ações que nós temos hoje. Não tinha tanta informação, as pessoas não buscavam seus direitos. Então, eu acho que foi desencadeando tudo isso, a judicialização da saúde, ela veio cada vez mais ganhando força. E os planos se assustaram, porque até então eles estavam numa zona de conforto, em que, mesmo tendo pessoas que necessitavam, não buscavam seus direitos. Mas acontece que essa situação mudou, esse cenário mudou. E, diante dessa mudança, o que eles fazem atualmente? Reajustes abusivos, cancelamentos, é o que a gente vivencia, né? Então, eu acho que é isso. As pessoas que não possuem filhos ou familiares que precisam de tratamentos, que têm essa mentalidade de falar... tá pedindo muito, ou até mesmo o juiz, é que as pessoas não conseguem enxergar que nós não estamos pedindo, nós estamos buscando um direito. E é isso. É a mentalidade das pessoas que deve mudar, que deve olhar para isso de uma forma diferente, né? E, doutora Viviane, quando que essa recusa ela é considerada abusiva? Explica para os nossos espectadores. Deixa eu só pontuar em relação à questão do equilíbrio econômico-financeiro. Porque os planos de saúde sempre falam que as pessoas com deficiência, né, saiu inclusive na matéria da Folha de São Paulo, dizendo que o autismo é mais caro que o câncer. Isso é uma mentira. Porque dados da própria ANS, então está claro, basta abrir os dados da ANS. No primeiro trimestre de 2025, esse ano, foram 11 bilhões. Eu não estou falando de milhões, eu estou falando de bilhões. Então, não tem tratamento caro, não tem quebra de operadoras de planos de saúde, que talvez tenha má gestão. Inclusive, na época do rol taxativo, a Nancy Andrini, ela trouxe esse ponto, dizendo, inclusive, que as operadoras de planos de saúde, ela tinha obrigação de ver aonde estava o furo. Principalmente, por exemplo, quando a gente fala de reajuste abusivo, a caixa preta do plano, ela nunca mostra, nunca é aberta. A caixa de Pandora. Nunca. Né? Como é que você chegou na sinistralidade? Por que tá esse aumento abusivo de 50%, 70%, 80%, 120%? O que a gente vê hoje? A gente vê uma grande massa de cancelamentos e aumentos abusivos em relação a planos de saúde e faz com que a pessoa não consiga, de fato, pagar. E com isso, ela busca o judiciário. E aí, voltando à questão do judiciário, eu queria pontuar em relação ao judiciário, porque eu acho importante, porque muitas pessoas procuram o judiciário exatamente para buscar o quê? A equidade e o direito. A igualdade de acesso ao tratamento que está onde? Na Constituição, lá no artigo 196. Está lá, acesso à saúde. Só que o judiciário, muitas das vezes, ele olha de dentro de uma bolha, ele não olha fora do globo dessa bolha. Ele vive numa bolha, não sabe o que é você, por exemplo, uma mãe que enfrenta todos os dias para levar um filho com autismo, que muitas das vezes a gente sabe a realidade das mães que às vezes tem que deixar de trabalhar para poder cuidar do filho. É uma realidade. E o desgaste, né, doutora, de levar. Eu vivencio isso há 19 anos com meu filho. De você, todos os dias, sair da sua casa, levar na terapia, voltar. Às vezes, é uma outra coisa também difícil. Você não leva em uma clínica. Não, é um trabalho invisível. Eles não conseguem também se organizarem nesse sentido de clínicas multidisciplinares que você tem, que poderia fazer tudo numa só clínica. Não, aí isso dá um desgaste para a criança, para a mãe, que geralmente é a mãe, né? Principalmente aí, a gente tá falando também de saúde mental. Dessas mães. Que as mães nunca são acolhidas. Nunca. A mulher nunca é acolhida. Não dá tempo. A mulher, ela tem que se cuidar, ela tem que cuidar do cabelo, ela tem que estar magra, ela tem que estar bonita, ela tem que estar tudo. E não tem como. E tem que trabalhar para manter essa criança que também tem uma deficiência, né? E demanda tempo. E aí, em contrapartida, o que ela faz? Vai buscar o judiciário. E muitas das vezes a mãe é solo. E o próprio Estado, muitas das vezes, abandona essa mulher. A gente também tem que olhar para as mães. Quem está olhando para essas mães? Não estão.
Então a gente fala de planos de saúde, mas a gente tem que também olhar para o SUS. Estão cuidando da saúde mental dessa população? A gente sabe hoje, por exemplo, dados básicos, porque a gente precisa de dados para que a gente consiga ter o quê? Começar a ter acesso à saúde para essa população. Quantos autistas hoje nós temos no Brasil? Não temos esse dado, apesar do censo. Inclusive, quando eu comecei o podcast, eu comecei de forma online. E agora eu tô fazendo essa temporada presencial. Em uma das entrevistas, a Anne, agora não me recordo o estado dela, mas ela falou o seguinte: quando o censo passou, ele chegou na casa e não perguntou se tinha pessoa com deficiência. E ela disse: você não vai perguntar se tem ou não pessoa com deficiência? Não, isso nós só perguntamos a cada 5 casas. Então, muitas vezes, esses dados são mascarados. Porque se você só pergunta a cada 5 casas, provavelmente você vai ter ali 20% do número, mais ou menos. E muitas vezes ocorre isso. Por que quem está lá fazendo os dados, está lá colhendo os dados, fez isso? Porque veio uma ordem de cima. E por que estão dando essa ordem de diminuir a estatística? Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque muitas vezes a estatística mostra um número pra gente, mas esse número é muito maior porque tem muitas pessoas que não são enquadradas, porque não têm acesso a médico para poder dar o laudo, e aí a pessoa não vai falar que ela não é enquadrada, e muitas vezes tem essa parte, que a pessoa tem um enquadramento como autista, como pessoa com deficiência, mas o recenseador não perguntou. Quantas famílias, Priscila, acabam até deixando de sair, deixando de estar em eventos sociais? A mãe, como a Vivi pontuou muito bem aqui. Eu digo isso porque a minha mãe, ela passa por isso, né? Ela já, inclusive, deixou de ir para lugares muitas vezes porque pensa em toda a logística de ter que se deslocar com o meu irmão. Então, tem todo... Aí a pessoa também, às vezes, ou a família, os amigos, acaba se afastando um pouco mais, são poucos os que ficam. Então, isso reverbera em muito... É muito mais além do que buscar um tratamento, né, buscar uma clínica multidisciplinar, buscar uma logística, implica em todo um contexto familiar que acaba deixando fragilizado. E a maioria das mães solos, por que vem essa estatística de mães solos? A maioria, eu já perguntei para muitas, e a maioria eu priorizo o meu filho e acaba se desgastando porque o pai não consegue aguentar. Mas aguentar, como assim aguentar? Então, assim, aí já entra na família a mãe que se desgasta em dobro, né, por conta desse desgaste no relacionamento amoroso, junto com o filho também, e aí para o Estado é muito mais fácil deixar essa família de escanteio, porque aquela pessoa com deficiência vai ser um peso para ele no futuro, quando se tornar adulto, porque até leva esse questionamento para o judiciário. Eu falo: excelências, vocês não querem olhar para o cerne da questão, né? A gente sempre levanta a ponta do mutualismo contratual, não analisa o equilíbrio econômico, mas já pararam para pensar que essas famílias, aqui está sendo decidido o futuro dessa pessoa. Então, se veta hoje, né, se proíbe, se retira algum procedimento, já pensou no impacto que isso vai gerar a longo prazo? Ele vai voltar e vai ser um peso para o Estado. Então, o que vai fazer aqui? Porque se vocês acham que vocês estão dando o que está sendo decidido aqui é o melhor procedimento para ele, saiba que não é. Então, assim, isso aqui é só um passar de pano. E assim, eu falei isso em um julgamento, e eu sabia que aquilo poderia soar bem ou mal, né? Até fui chamada a atenção por um dos desembargadores no período, mas tem coisa que a gente precisa falar, gente. E aí entra nós como operadoras, né? Não somente operadoras do direito, né? Não, é muito mais do que isso. Quando você atua com propósito, você vai além de ser um operador do direito, para falar o que poucas pessoas têm coragem de falar na frente de uma tribuna e mostrar a realidade da família que está ali tendo todo um colapso, não só a pessoa com deficiência, mas todo o entorno, né? Por falta de uma questão que é básica para todo mundo, que é acesso à saúde. Então, e pegando esse gancho, é interessante falar da negativa, já entrando na questão da negativa, às vezes a família precisa de um relatório médico com diagnóstico. No SUS, não consegue. E nas operadoras de planos de saúde, muitas das vezes, em cidades pequenas, também não tem. Então, já começa a negar o primeiro que a gente sempre fala, né? O primeiro direito negado da pessoa com deficiência é o acesso à saúde, o segundo é a educação, e por aí vai. Mas, normalmente, a pessoa sem um relatório médico, se for uma pessoa de baixa renda e precisa de um BPC-Loas, por exemplo, sem isso ela não consegue. Não consegue, vive na miserabilidade, sem isso não consegue sobreviver.
e ter acesso ao tratamento. Então, quando eu voltando à questão do judiciário, né, a gente sempre vai falar do judiciário, porque o judiciário deveria olhar para essas pessoas com outro olhar, literalmente. Inclusive, o ex-conselheiro Mário Maia, né, fez uma cartilha do CNJ para aplicar dentro dos tribunais, mas a gente não vê a realidade disso sendo aplicada. Não vê. Porque, como a Adri falou, quando a gente chega na tribuna para falar realidade, porque a gente fala realidade. Aí eu falo, advogado que vive a especialização do direito da saúde, direito das pessoas com deficiência, vive ali a realidade. Porque ele está vendo o cliente dele sem um medicamento, sem um tratamento. E foi o que ela falou. Vai viver dependente do Estado, mas até quando? Até para o próprio plano de saúde. Porque se não tiver o tratamento agora adequado, vai entrar numa roda e vai girar essa roda e em uma hora ele vai ficar rodando e não vai caminhar. A pessoa precisa ter tratamento com qualidade para que entre no mercado de trabalho, que vá para uma faculdade, seja independente, vai ter os entraves do autismo impostos? Vai. Ou da paralisia cerebral, da síndrome de Down, mas essas pessoas podem entrar. E assim, é um tema muito interessante, né? Que a gente acaba falando um pouquinho de mercado de trabalho, né? Que muita gente não fala. Eles crescem. Não é só falar de criança. Autista cresce. Adolescência, crises, escola. Né? A escola está preparada para receber pessoas com deficiência? A realidade é que não. Crises dentro da escola? Não. Uma pessoa com, por exemplo, um tratamento de um home care, sai do home care, a criança vai para a escola. A escola está preparada? Não. Então a gente precisa trazer essa conscientização, acho também na forma quando a gente vai fazer a sustentação oral, que eu acho que é a personalização da materialização do direito, né? Porque falar ali para os desembargadores, enviar memoriais, eu acho que vai muito além quando a gente sustenta, né? E quando a gente fala com o desembargador. E a primeira coisa que às vezes normalmente a gente pergunta é: você tem algum parente com deficiência? Você tem alguma pessoa com autismo? Você sabe o que é a realidade? Porque quando o magistrado fala que sim, é uma situação. É diferente. Quando fala que não, a gente já tem que ter outro discurso. É quando fala que conhece, né? Mas, conhece de processo. Não, então, não conhece, você não conhece. E outra coisa importante também, falando desse futuro, né? É que hoje nós temos crianças com autismo, porque os nossos adultos ou adolescentes com autismo, eles são leves. Por quê? Até há 20 anos... nem tinha esse diagnóstico. Então, os autistas adultos ou adolescentes de hoje, geralmente são autistas leves. Só que hoje, daqui a 12, 15 anos, nós teremos adolescentes e adultos autistas, nível 1, 2 de suporte, 3. E aí, nós não temos hoje um grande número de pessoas com autismo que demandam tanta adaptabilidade, porque nossos autistas de hoje, os adultos são leves. Eu tive um colega no mestrado que ele descobriu ser autista quando ele estudava. Ele não conseguia fazer as provas, ele tinha muita dificuldade, inclusive na escola. E no mestrado, ele teve algumas crises de não conseguir acompanhar, de não conseguir terminar projeto. E no meio, ele descobriu que ele era uma pessoa com autismo. Ele tinha 30 e poucos anos. Então, os nossos autistas de hoje é uma realidade. Daqui 15 anos, nós teremos adultos autistas com outra realidade. E aí, ninguém está preparado para isso. Inclusive, uma coisa que eu vejo crescendo são os pais, mães, que veem que o filho é autista e aí tem o diagnóstico tardio. De autista. Que, proveniente do diagnóstico do filho, ele vai lá, para e pensa, deixa eu investigar se eu também tenho. Então, essa crescente hoje é muito grande. E acredito que, nesse sentido, futuramente, as crianças que hoje estão sendo diagnosticadas vai ser o contrário dos adultos que não foram diagnosticados há 20 anos atrás. Exatamente. E vai ter um ônus para o Estado, para a sociedade, para os planos de saúde. O que eu vejo é que o Estado ele só pensa em como cortar esse ônus. Agora. E esse é o grande problema que estamos vivenciando. Isso nós vemos nos benefícios assistenciais, previdenciários, tributários, tudo eles estão tentando cortar agora.
eu não Estamos quero... sendo atacados por todos os lados. Eu falei isso quando a gente saiu, né? Literalmente. Eu não quero imaginar como será futuramente que o número de pessoas vai aumentar. Vai aumentar o número de diagnósticos de enquadramento como pessoa com deficiência. Então, eu acredito que se continuar do jeito que está, a tendência será restringir cada vez mais os direitos para que esses direitos sejam dados a um menor número de pessoas. Super concordo. E voltando aqui ao tema da recusa. Quando que a gente entende que a recusa é abusiva, que o pedido foi demais? Pontua para o nosso telespectador quando que assim, o médico pediu determinado número de sessões. Aí vem o judiciário e fala, não posso dar porque senão a operadora quebra. É uma... Pontua pra gente. Vamos lá. Essa questão da negativa, ela é bem complexa, porque o que acontece? Antigamente, as operadoras de planos de saúde, elas davam a negativa por escrito, com base lá na resolução morta, já não existe mais, a 195. Hoje, a realidade da negativa ela é tácita, é indireta, ou seja, a insuficiência de rede credenciada ou referenciada ou insuficiência. Viviane, qual é a diferença desse trem? Eu não estou entendendo nada. Gente, é trem, mas eu não sou mineira não, tá? Eu sou carioca. Bem arrastando BOS. Mas vamos lá, insuficiência é quando a família vai buscar e entra numa lista de espera. Isso é uma negativa. E é uma realidade muito grande, em grandes centros. Já a inexistência de profissionais na rede credenciada é quando não há nenhum profissional naquela região. Isso acontece aonde, Viviane? Normalmente nas cidades de interior. E aí, normalmente, a família tem que ir para outra cidade e aí o problema está instalado. Por quê? Porque a operadora de plano de saúde, de um lado, fala que é da região limítrofe. Só que a gente tem uma lei. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que fala no artigo 15, inciso 5, que o tratamento tem que ser próximo à residência. E isso vale também para as pessoas, para o SUS e para as pessoas com deficiência de modo geral, não só para o autismo. E não tem. Não tem como. Por que se justifica que o tratamento da pessoa com deficiência tem que ser próximo? Por óbvio, se a lei amparou essa exceção para eles, autistas não conseguem ficar no trânsito. Se a gente, que não é neurodivergente, não consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hoje a gente teve para chegar aqui, pegou um trânsito de 2 horas. Então, se a gente não, eu não sou autista, mas tenho TDAH, mas assim, é difícil o dia a dia dessa pessoa. Uma pessoa com cega, por exemplo, o Gabriel que trabalha comigo, é difícil ele fazer esse deslocamento, esse grande deslocamento. Então o tratamento tem que ser próximo à residência para essas pessoas. E muitas vezes você está falando de pessoas que, além dessa dificuldade de locomoção, elas estão no meio de um tratamento que ficar muito tempo sentado dói, tem que tomar uma determinada medicação, tem que fazer correção postural de tempo em tempo, às vezes tem uma incontinência urinária, tem algum fator que faz com que ficar muito tempo fora de casa seja complicado. Tem horários para medicamentos e tem medicamento que não pode estar, tem que manter na geladeira. Então, assim, são várias questões que estar longe de casa faz com que o tratamento muitas vezes tenha que deixar de ser feito pela impossibilidade. E aí vem... eu lembrei de uma coisa que você falou lá do início. As pessoas acharem que é o quê? Tá querendo demais. Quer perto de casa, tá pedindo muito. Nossa. Então, mas aí tem uma lei que tá amparando. E aí a lei que ampara, não, mas na verdade a gente tem que olhar para o contrato, faz parte da abrangência geográfica. Então, entra nesse embate, é nesse momento que vem esse pensamento de que tá querendo demais, tá querendo pedir o que você quer, né? Eu já ouvi isso muito em decisão, né? De não somente das pessoas, né, de fora, mas também de dentro do judiciário. Não, você tá querendo indicar o que quer que seja. E não, na verdade é porque essa é a forma que foi encontrada dessa pessoa conseguir acessar um tratamento de qualidade para ela. Porque não foi dado outra forma. Se tem, então, que apresente. Porque também a gente sabe, né? Existe um embate muito grande entre o plano de saúde e as famílias, porque a família quer o melhor para o seu familiar. Quem não quer?
Quem não quer o melhor? Você quer o melhor profissional, o melhor terapeuta. E a gente sabe que há uma escassez grande de profissionais na rede, porque qual é o pagamento que esses profissionais recebem? Qual é a valorização deles lá dentro também? Então, muitas vezes tem uma rotatividade grande de profissionais nesse local, né? Até mesmo você vai para uma cidade, eu já tive casos que a família... não, pra gente é tranquilo viajar, porque nem particular tem aqui na nossa cidade. Então, que é o caso da minha mãe. Meu irmão, ele não tem nem particular. Se você falar assim, André, eu vou pagar uma clínica, não tem. Em Santo Amaro, que é o interior da Bahia, não tem uma clínica particular. Então, a pessoa, ainda que o plano pague uma outra clínica, a família tem que viajar. E aí, como é que faz? Então, tem que criar uma rotina, como você falou, precisa criar uma rotina para isso acontecer, porque meu irmão também não consegue ficar muito tempo em trânsito. Então, até os horários do tratamento tem que ser favorável. Qual é o horário de menor pico de engarrafamento? Qual é o horário que funciona que não tem que ter, não pode ser perto do remédio dele, que ele também tem epilepsia. Então, olha a logística que a gente tem que fazer. Aí vem, muitas vezes, a pessoa achar que tá querendo pedir demais, pedir muito. Olha o contexto, gente. É muita coisa. Então, quando a gente para pensar em tudo isso, a família não tá querendo, como diz, não tá querendo pedir demais. Ela tá querendo ser realista. Olha, eu quero tentar adequar aqui pelo menos o mínimo viável para que o meu filho faça o que ele precisa. Né? Então, eu acho que entra muito bem essa parte aí do que você trouxe em relação a o que as pessoas entendem de comodismo e quando a gente fala de discussão de clínicas, né, de locais que às vezes tem um local como o de Matheus que não atende, né? Então, é uma boa linha pra gente pensar que cada caso, de fato, vai ser muito diferente um do outro, né? Não tem como a gente colocar numa receitinha de bolo, numa caixinha e tudo da mesma forma. E também tem que pontuar que eu falo sempre isso, gente. Não é um tratamento que vai durar um mês, uma semana, um ano. É um tratamento a longo prazo. Diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, anos de tratamento. Uma coisa é você viajar para fazer um tratamento pontual de um mês, né? Você se esforça, você vai. Agora, outra coisa é você viajar com criança para fazer um tratamento contínuo, a longo prazo, semanalmente, na verdade, diariamente, em muitos casos, né? Então, isso eu acho que é o ponto, assim, principal para olhar. É esse desgaste tanto da pessoa que precisa do tratamento, que às vezes mais do que a família, e da família também. E outra questão importante também sobre a negativa, no estado de São Paulo, a gente tem passado por juntas médicas de planos de saúde. E essas juntas são, elas emitem pareceres sem avaliação do paciente, sem nada. Elas simplesmente emitem pareceres reduzindo a quantidade de terapias, às vezes até excluindo alguma. Eu tive um caso recente de psicomotricidade que eles entenderam que, como faz terapia ocupacional, não precisa de psicomotricidade. Então, eles excluíram a psicomotricidade e diminuíram a quantidade de psicologia por uma junta médica do plano de saúde que sequer avaliou. Isso fere, inclusive, o Código de Ética Médica, né? Como que o médico vai emitir um parecer sem avaliar, vai prescrever, porque, na verdade, ele está prescrevendo, ele está reduzindo a quantidade de terapias sem avaliar o paciente. O Código de Ética Médica vem claramente proibindo isso. Então, são coisas que nós que estamos na área ou que temos familiares, eu acho que nós temos um olhar muito mais abrangente do que as pessoas que conseguem enxergar, às vezes, uma coisa segmentada, que ou é o custo, ou é que a pessoa está pedindo algo demais. Eu vou fazer um comentário, na verdade, esqueci como chama. Desabafo. Testemunho. Um testemunho. Eu me divorciei do pai do meu filho, justamente porque o nosso casamento desgastou. Eu viajava com meu filho para São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, então eu vinha para São Paulo, ia para Campinas, Bauru, e o nosso relacionamento ele foi se desgastando, porque eu acabei ficando voltada para o meu filho nos primeiros anos de vida dele. Eu abandonei a minha carreira profissional também nos primeiros anos. Depois eu quis voltar, né, com a minha vida profissional e também dar atenção para o meu filho. Alguém ou alguma coisa vai ficar no prejuízo, né? Alguma coisa vai faltar. Então, a gente passou por esse desgaste e nós acabamos nos divorciando. Não é que ele ou eu, assim,
não posso falar que nem eu nem ele tivemos culpa ou alguma coisa assim, mas a situação, eu acho que o contexto leva a isso. E eu acompanho muitas e muitas e muitas famílias que passam por isso. Porque realmente é muito desgastante. E é exaustivo. Acho que, assim, uma palavra que eu consigo lembrar para falar sobre isso é exaustivo. Você ter que estar bem, você não pode ficar doente, você não pode isso, você tem que estar para o seu filho. E nem sempre tem tratamento próximo, né? E o problema, a gente sabe, obviamente, que a problemática do SUS é muito maior que a do plano de saúde. Mas, quando a gente fala de plano de saúde especificamente, tem diferença do individual para o empresarial? Ou é sempre a problemática é sempre a mesma? Eu tô procurando esse individual aí, que eu não tô achando mais, não. Não, esse aí esse foi extinto. Ó, esse Da aí extinção. tá igual a certificação, qual o mestre dos magos. Tem gente que é dessa época da caverna do dragão. Não é da tua época, não. Não é da tua época, não. Mas plano individual, familiar, hoje é bem difícil encontrar. O que a gente enfrenta hoje, principalmente, por exemplo, a Golden, entrou em liquidação e foi prorrogado por mais 60 dias a portabilidade especial. E essas famílias estão enfrentando várias barreiras e, de fato, uma seleção de risco em relação a isso. E aí, inclusive, até a própria ANS tem uma súmula que protege o beneficiário nesse caso. E a operadora de planos de saúde de destino, ela deve aceitar esse beneficiário. Mas, a maioria das vezes, o que tem acontecido? Porque, por ser uma portabilidade especial, obrigatoriamente não vai seguir o valor do plano de origem. Então, temos um problema, porque no plano de destino, normalmente está mais caro, apresenta-se uma coparticipação, quando fala que ter autismo fica naquele prazo eterno, mas lembrando que, se você está passando por isso, se você é cliente Golden, está passando por uma portabilidade especial, você tem que lembrar que após 10 dias, automaticamente aquele plano te incluiu, você foi incluído nesse plano. E as operadoras têm ultrapassado esse prazo, então o que eu sugiro sempre para as famílias? Porque aí há uma seleção de risco. Por que você não está respondendo? Então a ANS, nesse caso, ela tem... A gente sabe que a ANS foi capturada. A gente sabe. Com certeza. Mas aí, nesse caso, ela tem que intermediar nesse caso, faz uma NIP, que a gente faz uma reclamação, abre, e a operadora de plano de saúde, ela é obrigada a responder por que não está respondendo aquele paciente, aquele beneficiário dentro daqueles 10 dias, que é obrigação. Então, isso é uma barreira de entrada grande e está enfrentando, porque a gente está falando de mais de quase 400 mil beneficiários. Só que desses 400 mil beneficiários, que são 400 mil contratos, tem famílias dentro deles, empresas. Então, é um número um pouco maior do que isso. Então, isso também é um ponto bastante perigoso e vai desaguar no judiciário, provavelmente após acabar esse prazo da portabilidade especial. E um outro ponto também que eu não tenho visto muita atenção das pessoas é sobre o tema 1295 do STJ, que vai discutir sobre, aí cai na questão da junta médica, que eu vou falar até amanhã sobre isso. Vai ter fogo no parque, que eu gosto de ser polêmica. Colocar fogo no parque amanhã. Sobre essa questão da redução da carga terapêutica. E a gente, no tema 1295, vai discutir sobre as questões de limitação, ou seja, Viviane, a gente vai reviver momentos de rol taxativo, infelizmente. E a gente pode enfrentar um grande problema, que é retirada, provavelmente, de profissionais especializados, ou seja, da terapia ocupacional com integração sensorial. ABA no ambiente natural da criança, ou seja, só ter a supervisão e não ter o assistente terapêutico, que é o técnico, o aplicador ABA. Isso vai ser um grande problema. Como é que vai ser isso? Então, eu não estou vendo um movimento também dentro da comunidade. As pessoas não estão entendendo o quão grave pode ser retirado os tratamentos dessas pessoas. A gente vai ter que lutar, brigar muito, vai ter que ir para a rua, assim como nós fizemos na época do rol, parar na frente do STJ. E um outro ponto importante, as operadoras de planos de saúde não dormiram no ponto, não. A maioria que se habilitou como amicus curiae foi de operadora de plano de saúde e do qual foi aceito. Nós temos poucas instituições defendendo os interesses da pessoa com autismo. Isso é um problema, um grande problema. E tem que juntar, né? Porque vem com força.
vem com força e, como você falou no início, né? A gente tá lutando com gigante, né, Vivi? Então, não dá pra gente brincar em serviço, né? A gente luta o tempo inteiro e se a gente deixar qualquer brecha aberta, a gente não tem instituições, claro, sérias, né? Como a gente tem lá, a gente conhece, inclusive, um colega nosso que tá ali à frente, mas a gente precisa aumentar essa força aí, aumentar essa base pra na hora que a gente for, porque o que acontece, né? Eu vejo assim o sistema, o lobby, ele vem muito nas entrelinhas. E vem com tantas sutilezas que a gente não percebe. Por exemplo, o Fonajus, que a gente estava até comentando mais cedo. Então, a questão da certificação. Isso está sendo com base no enunciado do Fonajus, que saiu recentemente. Ou seja, quando fala da certificação, que a certificação internacional não vai ser a critério apto para poder descredenciar a rede. Desqualificar, no caso, a rede credenciada. Então, olha só todo o caminho que está sendo feito para a gente chegar justamente nesse ponto de deixa eu retirar aqui os profissionais que me custam muito e que eu preciso direcionar para essas pessoas que precisam. Porque, gente, sinceramente, a terapia convencional para meu irmão não funcionou. Ele não saiu do lugar praticamente. Então, essa é a questão. Não vai a gente nada com o nosso familiar e morre na praia com uma terapia como essa. Então, não vai adiantar. E aí vem toda essa artimanha, né, que eu falo assim, porque todo esse direcionamento feito, sempre com base, vem links, né? Links muito bem sendo feitos para poder chegar nesse ponto de retirar tudo que é muito custoso para eles. Para mim, inclusive no antigo Fonajus, na outra jornada de saúde, estava falando sobre junta médica, que o juiz tem que analisar, que é o enunciado 105, que ele tem que analisar a carga terapêutica. E olha o que está acontecendo O juiz agora. tem que analisar a carga terapêutica. Quem tem que analisar é o médico. Né? Porque ele é formado em direito. E outra questão também dessa parte, aí a gente entra em aquela parte de métodos, técnicas, né, ciência aba ou métodos e técnicas, enfim, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz expressamente, acho que no artigo 18, que tem que fornecer métodos e técnicas e tudo mais. Então, nós temos na lei, é necessário, porque para o meu filho, que é PC, tem, por exemplo, o TeraSuite, pede a suite. Não sei se lá no estado de vocês tem bastante esse tipo de tratamento. Sem um suporte, o terapeuta não consegue fazer nada. Meu filho, ele não tem controle de tronco, ele não tem controle de cabeça. Então, como que ele vai fazer o fisioterapeuta vai fazer uma terapia se ele só tem 2 mãos para segurar uma criança que não tem controle? Então, ele precisa de equipamentos de sustentação para que ele possa fazer algo funcional. E por isso que precisa de métodos e técnicas. E a pessoa que vai trabalhar com isso, o fisioterapeuta ou profissional, ele investe nisso, né? Ele vai se capacitar, como nós. Somos pós-graduados, enfim, eles também. Então, o custo de uma terapia especializada, com métodos, técnicas, é um custo diferente de uma terapia básica. E falando sobre a diferença, né, dos planos de saúde individual e coletivo, temos diferenças. Agora que a doutora pontuou que nós estamos aí com a extinção dos planos individuais, porque os planos individuais, eles são muito mais garantidores, né? Nós temos uma proteção maior da ANS, agora, por isso que acredito que vem caminhando para a extinção desses planos, porque justamente os planos individuais, eles devem seguir justamente reajuste, é a ANS que faz, o reajuste é muito menor, a gente tem reajuste aí de 7, 8, 10, 11%, enquanto o outro a gente não tem limite. Não tem. Não, o outro é seu. Eu já tive casos de 150% de reajuste, inclusive o meu filho, o ano passado, nós tivemos o plano cancelado. E 2 dias antes de ser cancelado, eu descobri. E meu filho faz tratamento contínuo. Entrei com a ação. O plano simplesmente foi reajustado a 150%. Então, quando eu entro com uma ação para manter no plano de saúde, eu já sei, já informo o meu cliente que ele vai precisar me contratar para fazer a ação de reajuste abusivo. Porque é assim. Nos últimos anos que eu tenho trabalhado com essa parte de cancelamento que tem vindo cada vez mais, né? A regra é essa. Você entra com a ação para manter no plano quem está em tratamento. O plano traz um reajuste abusivo. E nos planos coletivos,
O plano tem muito mais autonomia de reajuste, de cancelamento de plano, que é permitido contratualmente. Inclusive, ano passado teve aquele cancelamento em massa que gerou um boom. E aí depois veio uma decisão dizendo que eles iriam analisar, iriam reintegrar alguns, muitos não foram reintegrados. E a partir dali, eu ouvi de muitas pessoas que o meu plano cancelou, ficou nessa de análise que nunca foi feita. Tentei contratar outro plano, disse que eu não poderia contratar. E aí a pessoa estava sem plano. A operadora de saúde fez tudo isso sem poder, sabemos. E o que acontece com ela? Vai ter uma sanção, uma restrição, uma proibição? O que Na será prática, feito? nada. Nada na prática, né? Porque várias pessoas ficaram sem atendimento médico, sem tratamento durante esse tempo. E aí não acontece nada. O nosso sistema não faz nada, o judiciário, a saúde, O que ninguém. acontece, né? Eu penso assim, que a gente tem... a gente tá falando aqui de LBI, né? Principalmente do Estatuto, leis que são federais, leis que tiveram como base a Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. Só que hoje em dia a gente entrar nesse critério, né, de fundamento, na minha opinião, não está sendo suficiente para o judiciário. Não está sendo suficiente, porque olha o que você está me falando, Priscila. Você está dizendo que os planos tiveram cancelamento, praticaram atos abusivos, existem sanções, né, que a própria ANS, se você pegar a resolução 566 da ANS, tem lá a sanção que é feita quando o plano de saúde, por exemplo, deixa de ofertar um tratamento. Na prática, essas sanções de quando passa do prazo de responder à garantia, quando cancela de modo abusivo, está de fato sendo efetuada com o plano? Não. A gente não vê na prática. Então, a gente vai falar da lei, por exemplo, como a doutora Gilene pontuou aqui, que direciona a obrigação dos métodos. A Vivi pontuou o artigo 15 que fala sobre a proximidade da residência. E aí a gente traz toda essa fundamentação e aí o judiciário vai, a depender do entendimento daquela vara, daquela câmara, vai falar assim, olha, aqui o nosso entendimento consolidado, enquanto não se decidiu ainda lá em cima, no STJ, para quem não sabe, pensa numa escadinha, né? Então, lá em cima não decidiu nada sobre esse tema ainda, e eu estou aqui decidindo, a gente combinou, eu já ouvi até que combinou no WhatsApp, grupo de WhatsApp. Não, a gente conversou no grupo ontem sobre esse assunto. Eu já escutei desembargador falando isso. Então, às vezes, você discute ali no grupo de WhatsApp, claro, né, a gente tem profissionais, se tiverem desembargadores que possam assistir, eu tô falando de uma parcela, de um momento que eu escutei em um julgamento que isso aconteceu. Eu ouvi um profissional que tá ali julgando um caso falando isso. E a gente precisa entender que existem contextos de discussões que a gente leva à abusividade e nada se é feito. O judiciário vai olhar o contrato. Ele vai olhar o parecer 30, que é o mais recente do que o 25 da ANS, e aí vai se pautar numa justificativa com base em pareceres que é da própria ANS. E a própria ANS se torna contraditória, porque a ANS, ela, de um lado, ela permite, por exemplo, através de resolução, como a resolução 539, e do outro ela retira, né, direciona a não obrigatoriedade em outros pareceres, resoluções. Então, fica a disparidade dentro da própria ANS. Gente, a pessoa vem com crise alérgica, é terrível, né? Porque eu tô aqui essa não é a minha voz. Para quem está escutando, essa não é a minha voz, tá? Não é. Estou aqui com outra voz. Mas, assim, a gente tem essa disparidade, né, entre resoluções e pareceres, e aí não vê na prática, de fato, uma sanção. Porque entra numa discussão contratual, muitas vezes, em que esses pareceres e resoluções se sobrepõem a leis federais. E gente, vai ser uma eterna discussão. Não tem isso. A doutora Juliana falou, começaram a ter ações agora. Quando meu irmão recebeu o diagnóstico, tinha saído a Lei Berenice Piana. Eu estava tentando entender a Lei Berenice Piana na época. Estudando a lei. Sucinta, né? Muito. É rasa. Então, assim, no sentido de aprofundar, né? Ela traz ali. Se você chega para um profissional e fala, a pessoa autista, claro, a gente tá falando de pessoas com deficiência, mas focando no autismo agora, tem direito à atenção integral à necessidade de saúde. Ok. Se a gente falar isso na lei, pela Lei Berenice Piana, já teria que ter o quê? Pega o laudo, tá aqui, comprovou a parte contratual, a família fez tudo. A lei diz, atenção integral, tudo tá no laudo. E é assim que funciona na prática? Não é assim. Então, assim, é uma eterna discussão isso aqui.
Nunca, e a gente tentando encontrar estratégias, brechas, mas sempre tendo que mudar. Por isso que essa discussão da gente focar em lei federal, convenção, pra mim, hoje analisando no meu dia a dia, não tá funcionando mais. Né? A discussão tá muito mais densa agora. Eu acho que nós vivemos um problema muito grande, que quando nós fizemos faculdade, nós estudamos fontes do direito. Hierarquia das leis e das normas. Aí a gente vai pra prática, né? Hoje, a gente não consegue mais utilizar o que a gente aprendeu na faculdade, porque a hierarquia das normas mudou. Então, o que estava lá em cima, agora tem uma norma que estava aqui embaixo, mas que botaram aqui em cima. E enquanto não refizerem lá a pirâmide de Kelsen, a nova hierarquia... Kelsen deve estar se revirando. Nossa, revirando. A gente fica com essa dificuldade de compreender, porque muitas vezes a lei fala uma coisa. E aí vem uma decisão totalmente o contrário. E aí você diz, está baseado em quê? E não tem doutrina, não tem jurisprudência, não tem doutrina, não tem nada. Tem uma outra jurisprudência que também não está fundamentada em nenhuma fonte. E aí você vai vendo uma jurisprudência de uma decisão com base em nada, virou jurisprudência para várias outras decisões que são segmentadas. E aí quem fica no prejuízo? A pessoa com deficiência que precisa daquele tratamento. Abrindo um parênteses, doutora. Eu vejo, não sei se vocês têm essa mesma sensação, que o judiciário ele está encontrando meios de não cumprir a lei. Porque na lei tá bonitinho, gente. Tá super bonitinho. Em vários, né? Não preciso nem citar Constituição, Estatuto, Lei Berenice e outras diversas leis que nós temos. E aí vem o judiciário, ele inventa o natijus. Quem é o natijus? Para ter muito mais voz do que o que está escrito na lei. Então, tá isso lá na hierarquia, é botaram mais acima ainda. Então, agora veja, nós não temos uma lei. Aí vem um núcleo com profissionais anônimos. Agora a gente até sabe quem são, né? Muitos vêm. Mas, para contrapor uma lei. Então, assim, lei, Constituição, lei, Convenção Internacional, lei infraconstitucional, e aí nós temos o natijus, que o judiciário criou para negar algo que está na lei. Então, assim, é desanimador, né? Eu me sinto... Eu não me sinto desanimada, não, sabe Não, por quê? eu não sinto, mas eu ia falar outra palavra. Eu falei, é desanimador, eu me sinto... Frustrada. Não é nem frustrada, enganada, me passando para trás. Eu me sinto... Tem uma palavra que eu queria falar, mas não me recordo. Mas é isso. Estão nos passando para trás. Porque se você tem uma lei e aí vem um parecer para cobrir essa lei, é como se a pessoa quisesse te enganar. Entendeu? É isso. Desanimada jamais. A gente não pode desanimar, não. Desistir Jamais. não é opção. E a frase é sempre... É clichê, mas ela acontece. E aí, voltando, porque você falou perfeito, assim... sensacional, voltando lá atrás sobre a questão do cancelamento em massa e tudo mais, porque fala um pouquinho também do judiciário, porque depois a gente fala de judicialização. Somos advogados beligerantes, somos advocacia predatória, mas será que a gente está judicializando porque a própria ANS não está fiscalizando quem deveria fiscalizar? Quem não está fornecendo um medicamento, um tratamento que é no SUS, por exemplo, a gente não está judicializando exatamente porque a doutora não falou, que está na lei. Inclusive, falando de lei, a gente também tem lá a 465 que fala que a operadora de plano de saúde tem que ter tratamento apto com os métodos. Na nota técnica 01, inclusive. E com qualidade. 510, anexo 5 da Qualis. Profissionais com qualidade em processo de acreditação de aba, que eu falo até nisso sempre. Porque o IBS, inclusive, sobre a pedido da ANS, aí a gente também tem que falar com a ANS. E não está sendo falado sobre isso. As clínicas, elas são obrigadas a colocar, aí a gente fala também um pouquinho de direito do consumidor. Não gosto de falar de direito do consumidor, direito da saúde, gosto de falar de beneficiário, de paciente. Mas essas normativas da Qualis do 510, anexo 5, que são letras e fala ali de pós-graduação, mestrado, doutorado, acreditação. Isso tem que estar na porta da clínica. Ela é obrigada a fazer essa informação
ao mesmo momento que é quando a família pede, você tem certificado? Cadê o certificado, mestre dos magos? De novo. Desaparece. Não, desaparece. E pedir certificado é um abuso. Se você pedir certificado por um psicólogo, por um fisioterapeuta, você está insultando ele. A pessoa se sente ofendida, né? Ofendida. Mas quem tem certificação não tem medo de mostrar, não é verdade? Você não estudou? Estudou. Porque Eu tenho orgulho. Orgulho. Quem tem certificação não tem medo de mostrar. Quem não estudou. Um grande problema também é sobre essas clínicas credenciadas que muitas das vezes colocam profissionais que não são especializados. Às vezes nem tem o registro no conselho. Isso é um perigo. A gente está falando de crime. Também coloca, né, Vivi, aqueles certificados que são de cursos de um final de semana, um curso de 40 horas, e aí fala assim, não, eu tenho um certificado, apresentando um processo, e aí vem o juiz acreditando que aquele curso de 40 horas vai dizer que a pessoa é especialista. Mas aí você pega, qual é a resolução 01 CNIS do MEC que diz o quê? Qual é a carga horária de uma especialidade hoje? Para você ser especialista, tem que ter no mínimo 360 horas. Aí a pessoa... E reconhecida. É reconhecida. Aí você olha, a faculdade não é reconhecida, né? A gente vai olhar lá no EMEC, não tem reconhecimento, não tem carga horária. Aí vem um curso de 40 horas, você falou isso aí, eu lembrei do certificado. Aí vem um curso de 40 horas, online. Aí quando online. E nem é por faculdade, às vezes. Não, eu já tive casos da operadora de plano de saúde apresentar um curso de teologia. Eu falei para ele, excelência, a criança não precisa de estudo religioso, ela precisa de tratamento com um profissional especializado. Gente, olha isso. Entendeu? Então, assim, são coisas que, às vezes, e isso é tão difícil explicar para os familiares, que o judiciário erra, e erra muito. Foi o que você falou, Priscila. Parece que eles não estão vendo que está claro. A gente não está pedindo mais do que não seja o nosso direito, que é acesso à saúde. Foi o que a doutora lá falou no início, né? Porque eu gosto sempre de dar um gancho, assim, né? Das falas. A gente não está pedindo nada demais. Não é esmola, e saúde não é mercadoria. É sobre isso. E muitas vezes o que eu vejo são que eu gosto muito de ler sentença. Na sentença, você vê que quem está fazendo aquela sentença não entende da área de saúde nem da área de pessoa com deficiência. Porque embola os conceitos e vocês três, como advogadas que atuam especificamente na área médica, vocês estudam parte da medicina também para poder entender e fazer o pedido. E aí, quando vem a decisão, eles embolam esses conceitos e colocam a doença como se fosse algo que não fosse tão perigoso, tão nocivo à saúde. E eu vejo assim, eu não sei se deveria haver um curso mais voltado para a área de saúde, para quem vai julgar esses casos, ou se tem algum estagiário ali que está fazendo aquela decisão errada, mas eu já vi muitas sentenças que embola conceitos médicos, e isso não só, eu falo aqui de sentença, mas também eu vejo em decisões do INSS, às vezes numa negativa de vaga reservada para pessoa com deficiência em concurso público. Às vezes a pessoa fala que nega com base o enquadramento da deficiência, com base no decreto 3298, diz que a doença não se enquadra como deficiência e usa uma justificativa que em nada tem a ver com aquilo. Uma vez eu vi a motivação dizendo que a pessoa que tem a perda auditiva, ela não tem limitação física, então ela não tem deficiência. Nossa. Então, assim, a pessoa não entende dos conceitos do que ela está falando. E vocês veem muito isso nas decisões que vocês têm? Essa falta de conhecimento da área médica? Sim. Ai, vou dar um spoiler de amanhã da palestra. Já dei vários aqui, já dei vários. Já vou dar um spoiler. Eu vou falar sobre meios de provas, né? E eu coloquei inspeção judicial. Sabe aquela coisa antiga de inspeção judicial? E eu estava lá pensando e falei, gente, tinha que ter inspeção judicial numa clínica para dar uma... Eu não falo num hospital para um tratamento, um procedimento. Isso não, muito técnico e tudo, né? Mas para um tratamento com crianças, autismo, nível 3 de suporte, o juiz ir lá fazer uma inspeção judicial num tratamento, ou uma pessoa, por exemplo, TeraSuite, entende?
Eu acho que tinha que voltar, nós tínhamos que fazer voltar essa inspeção judicial, porque hoje não se faz mais isso, né? Eu trabalhei numa época que a gente pedia inspeção judicial na Justiça do Trabalho, porque eu iniciei a minha carreira atuando na Justiça do Trabalho. Então, era muito frequente a inspeção judicial. Nas nossas ações, nós não trabalhamos muito com a inspeção judicial. E eu estava pensando, fazendo lá a palestra, eu coloquei inspeção judicial e eu estava pensando, gente, a gente tinha que, né, requerer para o juiz ir até uma clínica acompanhar um autista, porque ele não tem, é o que a doutora falou, ele não tem essa visão, né, ou curso, ou alguma coisa assim. É complicado. E quando a gente fala de medicamentos que temos que pedir via judicial para que o governo custeie, essas ações são ações que ocorrem com muita frequência e na maioria das vezes tem negativa. O que vocês enfrentam de maior obstáculo quando vocês vão pedir um tratamento custeado pelo SUS? Uma medicação que o SUS não fornece ou que só vai fornecer mediante a decisão judicial? Qual é o maior obstáculo? Entender a necessidade daquele... Aí eu vou até falar do produto canábico. Que eu acho que é um tema interessante, Sim, né? Muitos sim. autistas e pessoas com deficiência e fibromialgia utilizam a cannabis medicinal. Eu não tô aqui fazendo apologia a trocas, não. Mas a cannabis, ela tem muitos benefícios, tem vários artigos científicos falando do benefício da cannabis medicinal, mas um dos problemas que a gente enfrenta, tanto no SUS quanto na questão do plano de saúde, fornecer a cannabis, hoje a gente enfrenta porque acaba esbarrando um pouco no tema 6, né? E 1, 2, 3, 4. E o que acontece? Fica aquela discussão eterna, mas ali a gente tem que pontuar, por exemplo, o produto importado, ele não entra dentro dessa categoria, dentro do tema. Então, o olhar do judiciário tem que ser diferenciado para esses casos, porque ele não está categorizado dentro dessa categoria de medicamento, e sim de um produto, quando é importado. Agora, quando, por exemplo, é um outro, mas o que tem rótulo, que eu não vou falar a marca, mas que é nacional, inclusive, ele entra nessa categoria, mas o próprio SUS fornece. A gente tem resoluções do próprio SUS falando que tem que fornecer o tratamento. Então, assim, é bem difícil, mas, assim, eu tô conseguindo o tratamento dos meus pacientes, né? E tanto de outros medicamentos, né? Porque, por exemplo, aí tem outros medicamentos também que de contenção de tarja preta que é possível conseguir, né, no SUS. Mas também é difícil o magistrado entender que, às vezes, naquele momento, o tratamento que está sendo recebido ali, recebendo um medicamento X, em dado momento, pode ser um medicamento Y, porque o tratamento não é engessado, ele modifica conforme a necessidade do paciente e o avançar da idade. E aí o magistrado também entender que agora você está pedindo uma troca e não tem que entrar com uma outra ação judicial até por questão econômica processual. É difícil, mas não é impossível. Não é. É isso. Eu acho que na minha experiência, o que eu posso falar de maiores dificuldades que eu posso citar, custo, eu já percebi que quando nós temos medicamentos de alto custo, o juiz, ele tende a mencionar que é de alto custo. Então, eu vejo que é uma das dificuldades que eu mais enfrento, medicamentos de alto custo pelo custo. Medicamentos off-label, que também é aquela história antiga que nós temos, inclusive da cannabis, para autismo não está, né? Só está para epilepsia. Então, para autismo ainda tem liminar, por exemplo, tutela de urgência, a gente dificilmente consegue se for para autismo, porque ele não está na lista, porque é só epilepsia que está. Então, acredito que, para mim, as maiores dificuldades são essas, mas o custo pesa para o juiz. Eu acho assim que lá, né, a gente teve alguns embates, né? A gente conseguiu em algumas famílias e outras eles utilizaram justamente desse tema, né, da justificativa. E aí vem um ponto, né, o juiz muitas vezes também questionar a condição econômica da família. Eu já vi isso também. E aí a gente vai bater lá no princípio da universalidade, porque o SUS, ele vai avaliar, ele vai ser direcionado somente para quem tem uma miserabilidade, uma condição econômica hipossuficiente? Não, ele pode atender a toda a população,
de qualquer condição econômica. Então, quando a gente, fora os pontos que as meninas trouxeram aqui, eu acredito que a gente pode acrescentar também esse ponto da universalidade, porque tem casos que o juiz entende que a família não precisa, principalmente se você olhar o bairro que a família mora, lá no Rio de Janeiro tem muito isso, né, Vivi? A gente tem muito isso no Rio, de olhar a zona que a pessoa mora, o bairro que a pessoa mora. Então, assim, principalmente se é um processo que você não pede gratuidade, se você já paga ali as custas, então, tudo isso acaba sinalizado e acaba sendo até um empecilho para a família. Aí, se você não tiver base, né, dos princípios adequados para poder rebater e trazer de fato ali toda a necessidade, o juiz ele vai continuar da mesma forma. Porque aí vem o ponto do profissional ele ter de fato uma especialidade. É igual a médico, quando a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, quando a gente tem um profissional, dermatologista, por exemplo, e um oncologista. Você está com câncer, você vai no oncologista ou você vai no dermato? Né, a gente conversou sobre isso mais cedo. Então, esse é o ponto que a gente precisa levar para o judiciário também, que às vezes o profissional que está atuando não analisa como foi construído o relatório. Não cabe a gente indicar essa construção, né? Mas trazer justamente sobre aquela necessidade específica, o esgotamento também das vias de outras alternativas, porque eu já vi o juiz questionando isso, inclusive a gente teve casos que a gente também trouxe outros medicamentos, inclusive que não estavam nem, assim, não eram muito solicitados, a família até conseguia pagar. E eu falei assim, vamos colocar tudo? Vamos colocar logo todos os medicamentos? Porque se o juiz, a gente pode pedir o que a gente quiser. Se o juiz quiser dar ou não, tiver o entendimento dele, ele pode questionar, a gente vai trazer o nosso argumento de direcionar a obrigação. E aí foi até um caso recente que a gente conseguiu todos os medicamentos. Porque a juíza entendeu e falou assim, olha, de fato, se ele tem a obrigação, independentemente do custo econômico desse medicamento, a obrigação é fornecer não somente o canabidiol, mas todos os outros. E aí entrou... Então, aí vai também ter o profissional do outro lado que vai conseguir compreender essa linha de raciocínio que a gente está levando para o judiciário também, né? E os que não tiverem, a gente trazer... Eu sempre gosto de trabalhar com o princípio no processo quando vem um juiz ou uma juíza com entendimento diferenciado. Trazer essas questões, mas também trazer com base no princípio, porque aí o princípio não muda, né, gente? Princípio é princípio. A lei pode mudar, a gente pode ter outras leis, podem ter pareceres, nota técnica, mas aí a gente traz o princípio, que é base ali, para construir essa linha de raciocínio. Então, acho que essa é a minha maior dificuldade hoje, né? Trazer essa base de princípios, principalmente quando a gente fala de medicamento de alto custo também. Bom, e agora falando em princípios, amanhã nós teremos o lançamento do livro da doutora Priscila, que é o princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência. Nós vamos ter muito material para explorar nas nossas ações, que a doutora Priscila, amanhã, né, doutora? Nesse livro eu venho defendendo que nós temos que utilizar esse princípio, porque nós já temos o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o princípio do melhor interesse do idoso, e sempre se fala o que justifica esses princípios? A vulnerabilidade. A pessoa com deficiência também está em uma situação de vulnerabilidade. E por que ela não tem ainda um princípio para garantir? E até uma questão muito grande é porque hoje o enquadramento ele é feito de acordo com o critério aberto, o biopsicossocial. Só que a gente ainda não tem uma avaliação biopsicossocial única. Cada vez que você solicita um direito, você tem que comprovar que você tem deficiência. E isso restringe direitos. Aí estão vindo leis dizendo que tem deficiência. Só que quando veio uma lei dizendo que o monocular tem deficiência, a pessoa com fibromialgia tem deficiência, essa lei ela está adotando o critério médico, não o critério biopsicossocial. A convenção diz que a gente tem que utilizar o biopsicossocial, só que a gente não tem essa avaliação única para resolver essa questão de restrição de direitos. Então, a gente continua a utilizar o critério médico quando em benefício da pessoa com deficiência. Porque, nesse sentido, é o melhor interesse dessa pessoa que já está tendo direitos restringidos. Então, é toda uma construção de um pensamento para que se utilize as normas em favor da pessoa com deficiência. Porque se continuar nesse nível de exclusão que nós estamos, a pessoa com deficiência cada vez mais vai ser excluída e vai voltar para aquele lugar lá dos séculos atrás, em que elas eram levadas para cidades longe para poder viver fora da sociedade, porque aqui elas estavam incomodando. Não é tantos séculos não, doutora. Eu diria anos. E vocês que lidam diretamente com as famílias
dos clientes que vocês atendem. Uma negativa, dizer que você não tem um tratamento, muitas vezes é dizer que sua morte está mais próxima, sua vida está chegando ao final. Ou até mesmo que sua vida será mais limitada devido à falta desse tratamento. Isso afeta diretamente o emocional da pessoa e da família toda que está sendo impactada com isso. E como que vocês lidam com isso? Como que é esse enfrentamento, assim, das famílias? O que vocês veem nesse sentido? Nossa, Adri, essa aí é pra você. Porque o enfrentamento que você fez a semana passada com seu irmão, Foi tenso. acho que Chega, me arrepiei representa... agora. Eu nem sabia, perguntei. Não, você falou isso aí, eu lembrei dele, até me arrepiei aqui agora, porque a gente vive, né, com as famílias no escritório, né, cada uma aqui com seus escritórios, e que a gente, por ter um familiar, já sente muito, só que a gente tem que ser o cérebro deles, né, dentro do escritório. E aí, eu costumo falar isso, a família chega, eu sou o seu cérebro, você não tá raciocinando, e eu vou pensar por você. Só que eu tenho um irmão. E na hora que é ele, eu não consigo ser o cérebro dele. Isso é difícil falar, porque parece até, né, assim, algo muito... Nossa, não consegue ser... Porque, imagine, eu tô falando de uma pessoa que eu tenho uma ligação fora, assim, de todos os filhos da minha mãe, né? Vive aqui, a gente tem uma amizade, ela sabe, né? A minha conexão com meu irmão Matheus é fora da caixa, fora da curva. E aí, você tem que lidar, porque simplesmente o plano fala assim, eu não vou mais pagar. Depois de anos, né? Depois de tudo sendo encaminhado, o tratamento sendo feito. E a verdade é, Priscila, você não vai saber lidar. Você não vai, porque só no momento, sabe? É como se, imagine uma pessoa que você descobriu que alguém faleceu. Parece assim, gritante esse exemplo que eu vou dar. Mas se encaixa perfeitamente. O que é que você vai falar pra uma pessoa, pro familiar? Na hora, você não tem nem o que falar, né? Esse é o sentimento meu enquanto família, enquanto Adriele, irmã de Matheus. Na hora, eu até não consegui, e aí eu abri, aí eu tava conversando com o time no escritório, eu falei, gente, abre aí, a gente tem que falar sobre isso. Porque mostrar vulnerabilidade na rede social, hoje tudo é muito perfeito lá, né? Todo mundo consegue tudo, todo mundo ganha ação, todo mundo faz e acontece. Mas a gente tá ali no dia a dia, no embate, a gente mostra o dia da dificuldade. Então, a verdade é que não tem muito o que fazer, no sentido de... Você pode falar o que for pra família. Você não vai conseguir acolhê-la por completo. Você vai conseguir, talvez, gerar um senso de compreensão nela e dizer assim, nossa, eu tô me sentindo compreendida. Eu estou, talvez, até começando a me sentir acolhida. Mas 100%, acredito que não. Porque esse meu sentimento de familiar, eu não consigo, naquele momento em que o plano virou, depois de estar pagando tudo tranquilamente, falar, não vou mais pagar, e a gente não tem mais caixa para sustentar o pagamento, porque é um tratamento caro. Não tinha mais caixa, a gente teve que fazer capital de giro, as famílias têm que fazer capital de giro, às vezes, porque quem é por reembolso, às vezes, tem que fazer isso. E não tinha mais como fazer. E aí, ele parou, veio o ano novo, veio recesso, toda a dificuldade. Aí tivemos que entrar com uma nova demanda, porque ele virou adolescente. Teve mais 2 diagnósticos depois do TEA, que foi deficiência intelectual e epilepsia. E o diagnóstico de epilepsia, pra mim, foi o pior. Porque ver uma crise epiléptica, gente, é horrível. É pior do que a crise do TEA. Eu não sei explicar. E o risco também, né? O risco que gera. Parada, enfim. É muito difícil. Então, gerou mais 2 diagnósticos, novas causas de pedir, novas situações. Então, a gente teve que não mais resgatar o processo, né? E mais também trazer ali um novo procedimento com toda a situação nova que existia. E aí, quando a gente chegou nesse ponto, a gente teve que abrir novas estratégias. E meu irmão sempre é cobaia. Meu irmão sempre é cobaia. Porque eu falei assim, gente, eu tô pensando numa coisa aqui, vamos testar? Mas é com o Matheus. Eu falei, vamos fazer com o Matheus, porque assim, fazer com a família que tá ali te contratando é uma coisa. Mas você, meu irmão, assim, eu assumo o risco com ele. Só que deu certo. Tanto que o plano ligou direto pra clínica, que é a Sul América, o dele, e falou assim, eu vou pagar. Vamos fazer um acordo? Eu falei, olha, você faça o acordo, pelo amor de Deus, adequado, vê direitinho. Já entrei em contato com ela e falei, tenta, faz, porque a gente também tem que ser justo na hora da cobrança com o plano. Exato. E uma coisa,
eu falei que o plano meu e do meu filho foi cancelado no passado. Gente, eu virei cliente, vocês não sabem, eu fiquei tão brava. Eu fiquei, assim... E você conseguiu, Não, lidar? eu que fiz. Não, eu acabei lidando com a situação. Eu mesma faço as ações do meu filho há muito tempo. Já fiz umas 5 ou 6. Meu filho é um... Mas não é diferente? Não é Não, diferente? é muito. Eu tô falando assim. Então, quando cancelou o plano dele, eu já tinha feito diversas de cancelamento de plano. E eu atendo, a pessoa chega, fala, reclama, fica brava, às vezes chora. E aí, assim, é o que você falou. Você Aí foi está a sua ali. vez de Aí ficar a minha brava. vez, eu fiz a mesma coisa. Eu reclamei. E eu ia viajar. Eu estava com uma viagem internacional. 2 dias antes eu descobri. E eu tive que fazer a minha ação antes de viajar. Mas eu fiz, até porque eu já fazia, né? Então, a primeira atitude minha foi a de cliente. Aí depois eu brincava com o meu time no escritório, eu falava, bom, eu sou cliente e minha própria advogada, então vamos fazer isso. E aí tudo bem, aí eu incorporei a advogada, mas eu fiz brava. Eu não fiz isenta de um sentimento, eu fiz brava. Lógico. Mas eu tenho isso com os clientes, às vezes eu pego alguns casos que eu faço brava, que eu faço assim... É porque a gente sabe, vê, você né? vivencia. A gente vê como se fosse o nosso, né? Exato. E em relação aos clientes, o que eu posso falar, doutora, que você perguntou, né? Como é que a gente age quando o cliente está lá chorando, falando? Eu acho que em 99% das vezes, ouvir é a melhor atitude que nós temos. Porque às vezes nós não temos. É como ela falou. É quando a pessoa perde uma pessoa querida, morre uma pessoa querida. Às vezes você só tem que ouvir. Porque o que você vai falar para uma pessoa que perdeu um filho, que perdeu... Ou o que você vai falar para uma pessoa que não tem o tratamento para o filho, para o familiar? O que você vai falar? Não tem muito o que falar. Então, eu acho que uma coisa, assim, uma atitude que eu acho que muitas de nós advogados fazemos é ouvir e tentar. E aí buscar, correr atrás, né? Aí colocar teses, desenvolver teses e fazer coisas, enfim. E olha só, a gente tem que buscar, a Vivi pode até falar sobre isso, que eu vejo ela batendo muito nessa tecla. Estou aqui querendo mandar no podcast, né, gente? Mas assim, é porque a questão da gente se cuidar também. Né? Então, a gente, para cuidar do outro, a gente também tem que estar bem. Então, hoje a gente tem que ter prioridades em relação ao nosso cuidado, porque assim a gente precisa se fortalecer, né? Então, assim, eu cuido não somente do meu físico, mas do meu mental, também do meu espiritual, né? Então, assim, independentemente de religião, mas eu tenho, assim, o meu hábito hoje que eu criei, né, de ter o meu devocional pela manhã, de ter o meu contato ali com Deus, de poder começar o meu dia me alimentando de todas as formas que eu posso, para poder, a partir daí, eu ganhar robustez e conseguir ajudar, não somente o meu irmão, mas as outras famílias que estão ali, numa situação de vulnerabilidade. E você fala muito disso, né, Vivi? Assim, eu vejo muito isso. Eu falo, porque a gente precisa acolher essas famílias. Exato. E aí, até assim, de que a minha assistente administrativa, ela também é mãe de autista. E às vezes a gente está numa situação, porque ela ali é o primeiro atendimento com o cliente. Ela está na linha de frente, literalmente. E aí eu falo para ela, e quando ela faz a mesma coisa. Eu falo, calma, para, respira. Calma, porque você não está pensando. Exato, está sob o calor. Porque a gente literalmente não pensa sobre, né? E aí eu falo assim, até o atendimento tem que ser diferenciado. Tem. Quando chega uma pessoa cega para você atender, que é um cliente seu, uma pessoa surda, seu escritório tem a acessibilidade? A gente trabalha com o direito das pessoas com deficiência. É obrigação nossa dar acessibilidade e dar acolhimento e ser empático. Que não tem no judiciário. Eu já não fiz tem, audiência. Principalmente promotores de justiça. Algo que tem acontecido. Já fiz audiência com cadeirante que tinha escada. Isso assim, já tem uns 5, 6 anos. Agora não tem mais audiência presencial, né? Mas eu fiz audiência com cadeirante. Não na área da saúde, era uma indenização. E não tinha acessibilidade para o meu cliente. Algo básico. No judiciário, no algo fórum. Algo básico. A falta de acessibilidade. Né? E falando em promotor, vou até comentar um caso aqui recente que eu estou ainda, ajuizei a ação
finalzinho da semana passada, eu não teve ainda decisão. Uma adolescente que entrou no curso técnico, então olha os desafios que ela teve. Ela fez uma inscrição para um curso técnico de marketing. E não tinha acessibilidade, mas tinha um curso técnico de contabilidade que era que tinha acessibilidade. Então, a ETEC mandou um e-mail falando, olha, você vai ter que fazer contabilidade, técnica em contabilidade, porque você não tem como subir as escadas para fazer o marketing. Aí esse é um ponto. O segundo falta de ponto, acessibilidade que definiu o curso. você vai fazer técnica em contabilidade. O segundo ponto é mãe solo, baixa renda total. E como ela estava na ETEC, não tem transporte público. Não é que não tem transporte público. A mãe já tinha ido no Ministério Público. O promotor mandou um ofício de 2 folhas explicando que ela não tinha direito, porque só quem tem direito é quem estuda em escola estadual. A ETEC, embora ela seja estadual, mas ela não é uma escola. Ela já é um curso técnico. Então, ela não tinha direito ao transporte público. Aí, a primeira parte eu resolvi administrativamente. Mandei um e-mail para a escola. E aí, a ETEC mesmo resolveu e desceu o curso do marketing para ela fazer. O transporte eu tive que judicializar. Porque a gente não conseguiu o transporte para ela ir estudar. Tem 18 anos. Entrou agora na ETEC. Aí você vê, além da barreira de entrada para estudo, desculpa, tá? Mas provavelmente foi um homem. Com certeza, foi um homem. Que tirou dela, talvez se não tivesse uma advogada, né? Retirou o direito dela como mulher. Olha que absurdo. E o grande problema disso é que, se não tem como essa moça teve conhecimento e pôde procurar uma advogada. Muitos outros, com certeza, já desistiram do curso ou fizeram um curso que não queriam, porque quem determinou o que eles fariam foi outra pessoa, a empresa, o órgão, o governo, que disse, olha, aqui você não pode porque a gente não te fornece como chegar, como ter acesso. Fica com esse aqui mesmo. E isso a gente acaba vivenciando diariamente em todas as áreas. A gente aqui está falando de saúde, mas uma coisa interliga a outra, né? É quase que mão dadas mesmo, né? Ciranda, cirandinha, eu falo, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Soltou a mão, a ciranda não vai rodar. Outro ponto também, assim, que é da área de educação. Quando a gente fala de educação, a gente sabe que a lei fala que a pessoa com deficiência, nasceu com deficiência, já deve ter acesso à educação. Eu não conheço isso em nenhuma outra cidade. Em nenhuma cidade que já acolhe logo a criança que nasce com deficiência. E uma vez, teve uma questão envolvendo, e eu lembro da decisão que ficou assim, eu não cheguei a ver a sentença de mérito, mas a decisão dizia o seguinte, que a criança que ainda tem meses, a lei até fala que ela tem o direito à educação, mas como que seria feita essa educação? Então, que isso seria papel da saúde. Ensinar para ela já como viver no mundo com deficiência. E aí a saúde disse que eles não fazem parte da educação. E ficou aquela briga e com certeza a criança chegou a 4 anos e entrou na escola normal. Gente, absurdo total, né? Um jogo de empurra, literalmente. É aquilo, né? Voltamos lá à estaca zero, né? A gente está sendo bombardeado de todos os lados. De todos os lados. E não parece, mas nós já estamos chegando ao final do nosso episódio de podcast. E aqui eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma consideração importante, um recado, uma mensagem inspiradora para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo e que tem muito a aprender com as 3. E talvez até necessitem do auxílio de vocês um dia, porque cada vez mais vemos a restrição de direitos, então precisamos de advogados especialistas na área para poder cuidar das pessoas com deficiência. Adri, começa? Começando ordem alfabética para não ter problema. Mas fala para qual câmera? A sua é aquela ali. Minha aqui. Gente, olha só. Uma coisa que eu sempre falo para as famílias, e eu vou deixar esse registro aqui, Priscila, para as famílias que estão acompanhando e até para os profissionais também, porque isso se aplica para todo mundo. A jornada
ela não é fácil. Só que se você ficar no lugar que você tá hoje, pare para pensar. O que é que você vai ganhar continuando no mesmo lugar? Muitas vezes nada ou até perdendo mais. A gente enquanto família e principalmente o nosso familiar sendo prejudicado. Então, se eu puder te dar um recado hoje, eu vou dizer: continue a luta. Não pare. Agora, se estiver cansada, descanse, mas não deixe de lutar. Essa é a minha mensagem para todos aqui. E obrigada pela participação aí nesse podcast maravilhoso. Obrigada por tudo. O meu recado também, eu, na verdade, vou deixar 2 recadinhos. Um para as famílias e outro para os colegas advogados, né? Para as famílias é que nós somos os maiores interessados. Então, nós não podemos desistir. Nós podemos, como a doutora Adriele mencionou, parar, descansar e seguir. E fazer uma limonada desse limão. E para os colegas advogados, que estejam com essas famílias, que busquem se especializar cada vez mais, porque nós falamos aqui e é nítido que a jornada não é fácil. Não é fácil para as famílias e também não é fácil para nós advogados, que muitas vezes nós temos que enfrentar situações de... Nós ficamos ali no fogo cruzado, o judiciário daqui e a família, e nós somos os interlocutores, então é nós que vamos dar a notícia para a família. Quando indefere um pedido de tutela de urgência, somos nós que vamos falar. Quando ganha uma ação, que às vezes é difícil, nós até não falamos disso, porque nós falamos tantas coisas importantes, é difícil fazer cumprir. Tem algumas ações que eu vou falar, é muito difícil. Então, às vezes você chega para a família e fala, nós ganhamos, mas a gente não consegue fazer com que cumpram essa decisão. Então, para os colegas advogados, vamos seguir firme, e é a mesma coisa. Vamos nos especializar e acho que toda mudança tem que ter um movimento. E de todos. Eu tenho alguns artigos publicados. E um deles é sobre a necessidade da movimentação da sociedade para que a gente consiga evoluir nesses quesitos. Então, é isso, gente. Muito obrigada, doutora, pelo convite. Obrigada a vocês. Tanta experiência, tantos assuntos importantes, né, que nós falamos, e eu acho que é um aprendizado maravilhoso. Obrigada, gente. E muitas expectativas para amanhã e depois no congresso, né? As 3 estarão juntas no painel da saúde. É isso aí. Eu vou falar para os advogados, porque eu sou professora do curso de práticas em ações de autismo. Então, a primeira coisa que eu vou falar é união. A palavra união. A Adri falou de outra palavra e essa vai complementar a palavra que ela falou, que é união. Precisamos nos unir. Advogado não pode ser generalista. Advogado para atuação para as pessoas com deficiências, as pessoas com autismo, precisa ser profissionais especializados. Não se aventure nessas ações, porque ainda que sejamos os profissionais especializados, a gente enfrenta um judiciário tanto quanto com total falta de desconhecimento, assim como a doutora Priscila pontuou brilhantemente, inclusive com esse princípio que ela vai trazer, que eu já vou utilizar e já vou levar para você aí, meu aluno que está do outro lado aí, para você aplicar, porque a gente, com pessoas assim que a gente cresce. Conhecimento é bom quando ele é compartilhado, Priscila. Obrigada a você por essa oportunidade de estar aqui no podcast. Já quero voltar porque eu gostei desse negócio, hein? Né? Gostei desse negócio. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Muito obrigada às 3 por aceitar o convite, fazer essa mesa composta por muita experiência na área, pessoas que são atuantes e especialistas, tanto em saúde quanto em direito da pessoa com deficiência, e convido a todos para aguardar o próximo episódio, que com certeza elas voltarão aqui novamente. Obrigada. Princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência. Uma obra inédita e essencial para o direito da pessoa com deficiência. Um princípio fundamental para garantir decisões que respeitem a dignidade e os direitos das pessoas com deficiência. Mais do que uma teoria, esse princípio precisa ser compreendido, aplicado e defendido. Se você atua com inclusão, direito ou políticas públicas, essa leitura é para você. Disponível em livro e curso. Link na descrição do vídeo.